Você pode colocar título ou pode deixar a sua redação sem título. Eu, particularmente, nunca coloco título na minha redação, porque eu prefiro usar essa linha a mais, né, que seria o título, na minha argumentação, né? A redação ela só tem 30 linhas, então eu prefiro aproveitar tudo. Mas caso você tenha uma ideia criativa de título, algum título bem legal que vai enriquecer o seu texto, pode colocar título sim. Eu particularmente geralmente não coloco, mas pode colocar se você quiser. Agora vamos lá, quais que são essas 5 competências, esses 5 fatores que os corretores vão procurar para corrigir o seu texto? A primeira competência é demonstrar conhecimento da norma culta da língua escrita. Basicamente é a sua escrita, né? Você escrever corretamente. Tanto usar a linguagem formal da nossa língua portuguesa, né? Não colocar gírias, coloquialidades, escrever corretamente, quanto não cometer erros ortográficos, essas coisas. Mas os corretores, eles têm uma certa tolerância a erros que eu vou explicar para vocês, tá? Na competência 1, 2 fatores são avaliados, que é a estrutura sintática e a presença de desvios. O que é a estrutura sintática? É a forma como a gente constrói as orações, os períodos, as frases, né? Se tá contribuindo para uma leitura fluida, se tá completo, se tá bonitinho. E os desvios, eles são divididos em 4 categorias. São os erros de ortografia, falta de pontuação, esse tipo de coisa. Para você tirar total na competência 1, você pode ter, no máximo, uma falha de estrutura sintática e 2 desvios, tá? Então, mesmo que você cometer um errinho ou outro, você ainda pode tirar total nessa competência. Agora, a competência 2, que é a maior de todas, mas eu particularmente adoro, é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Primeiro, compreender a proposta de redação. O que isso significa? Não fugir do tema, né? O que a gente pensa que é fugir do tema? Muita gente já pensa assim, o tema da redação é persistência da violência contra a mulher e eu escrevo sobre, abuso de animais. Isso seria um exemplo de fugir do tema, né? Uma fuga bem abrupta do tema. Mas, além de fugir do tema, uma coisa que é mais frequente e muitas vezes a gente não percebe é tangenciar o tema. Tangente, quem já estudou matemática sabe o que significa, né? Na matemática, tangente é quando tem uma circunferência e uma linha que toca a circunferência em um único ponto. Da mesma forma que a linha só tá tocando a circunferência em um pontinho, tangenciar o tema na redação é quando a gente até fala do tema, mas escapa. Sabe, você até menciona o tema, mas não tá totalmente dentro do tema. Você dá uma escapada assim, você foge do assunto, você tangencia o tema. Isso significa tangenciar o tema. E eu tenho algumas dicas para vocês não tangenciarem o tema, porque isso é o mais comum. Primeiro, uma dica bem simples e eficaz. Quando você estiver fazendo o seu rascunho, escreve o tema da redação no topo da folha, para você ficar sempre com aquilo em mente e não se perder, porque existem alguns temas que realmente abrem margem, né, para mais discussões. Por exemplo, o tema, se eu não me engano, de 2016, que é intolerância religiosa, né, foi intolerância religiosa, a gente pode falar da intolerância religiosa sobre vários aspectos. Ou então, o tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher, foi um ano que teve muito tangenciamento do tema, porque muita gente estava falando só sobre violência doméstica, ou então só sobre, por exemplo, feminicídio. Então, é algo que abre muitas interpretações. Então, escreva o tema da redação, no topo do seu rascunho para você não perder isso de mente. Outra dica também é escolher um bom número de argumentos, tá? Eu vou falar isso mais pra frente, mas eu sempre recomendo que vocês escolham 2 argumentos por parágrafo, para que você tenha espaço para desenvolver esses argumentos, para falar bem sobre aquilo, mas também não tem espaço suficiente para escapar e tangenciar o tema, mas eu vou explicar isso melhor depois. Outra dica bem básica, quando você terminar de ler o rascunho, repara, leia cada um dos seus parágrafos separadamente. Se, ao ler cada parágrafo separado, você conseguir entender qual que é o tema da redação, parabéns, você não fugiu e não tangenciou o tema. Então, lê só o 3º parágrafo. Se só lendo aquele parágrafo você já consegue entender qual que é o tema da redação, tá show. E a última dica, que é a mais recomendada pelos corretores, é você repetir as palavras-chave da proposta de redação, do tema da redação. Por quê?
o título, né, do tema, ele geralmente tem algumas palavras-chave. A persistência da violência contra a mulher, o estigma relacionado às doenças mentais. Então, essas palavras aí que estão na proposta de redação, elas podem ser repetidas, pode falar delas de novo ao longo do seu texto, justamente para o corretor perceber que você está se atendo ao tema. Porque é uma recomendação que os corretores dão, né? Não repetir muitas vezes uma mesma palavra para mostrar vocabulário, para o texto não ficar cansativo, mas as palavras-chave que estão na proposta pode repetir sim, tá? Justamente para mostrar para o corretor que você tá dentro do tema. Agora, ainda na segunda competência, né? Compreender a proposta de redação, não fugir e não tangenciar do tema e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Esse final, dentro dos limites estruturais do texto, é para você não fugir do tipo textual, tá? O texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura, então não é para escrever um poema, um conto, enfim, é um texto dissertativo argumentativo, né? Que tem em geral de 3 a 5 parágrafos, eu recomendo 4, pode ou não ter título, tem que ter proposta de intervenção, enfim, não fugir do tema e do tipo textual. E essa parte do meio, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. O que isso significa? Que os corretores querem que você traga coisas de outras áreas do conhecimento para mostrar que você sabe mais do que o que os textos motivadores estão te falando. O que é isso, trazer outras áreas do conhecimento? É, às vezes, citar um filme, uma música, uma alusão histórica, um dado estatístico. Os textos motivadores, né, eles trazem dados de outras áreas do conhecimento. Você pode usar, se você quiser, no máximo 2 dados fornecidos pelos textos motivadores, né? Muitas vezes tem infográficos, tabelas, esses dados podem ser usados, e adicione também alguma outra coisa. Então, às vezes, uma alusão histórica, tem várias alusões coringa que dá para você usar em vários temas, ou então uma frase de filósofo também, tem várias frases-chave que você pode usar. Eu vou deixar na nossa playlist do curso, né, que tá linkada na apostila de vocês, vários vídeos que eu já fiz no canal citando frases-chave, frases fáceis de decorar de filósofos que você pode colocar, alusões históricas que dão para qualquer tema. Então, isso é bem tranquilo e é o que eu sempre falo, pessoal. Redação é reciclagem. Você que está estudando pro Enem, tenho certeza que você também está estudando outras matérias, né? Tá estudando geografia, tá estudando história, tá estudando física, matemática. Essas coisas podem e devem ser usadas na redação. Então, nesse momento é a hora de reciclar, de você viu o tema da redação. O tema da redação é, por exemplo, o racismo estrutural no Brasil. Você vai passar um filme assim na sua cabeça. O que esse tema me lembra? Meu Deus, eu já ouvi uma música dos Racionais que fala sobre isso. Ah, eu já vi um filme, já li um livro que fala sobre essa temática. Ah, teve uma celebridade, um ator famoso que falou sobre o racismo que sofreu. Todas essas alusões, tudo isso é outra área do conhecimento que você pode colocar na sua redação, tá? Então, pode citar cultura pop, pode citar série, pode citar filme, desde que seja conhecimento público, né? Ou seja, se o corretor procurar no Google para verificar, ele vai encontrar. Se for isso, dá para você colocar na sua redação, tá? Então, podem colocar esses casos que vai enriquecer bastante o seu texto, se tiver a ver com o tema. Agora, a terceira competência é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A gente resume tudo isso em uma simples palavra, que é argumentação. O que é argumentação, pessoal? Argumentar é você defender o seu ponto de vista. Por exemplo, durante toda essa aula aqui, eu tô fazendo uma argumentação, porque eu tô convencendo vocês de que algumas coisas são importantes para a redação, de que a redação não é um bicho de 7 cabeças, que é uma boa ideia fazer isso ou aquilo. Argumentar é quando você tá defendendo o seu ponto de vista. E a metáfora que eu gosto de fazer para explicar o que é argumentação é a metáfora do advogado. Por quê? O que o advogado faz, né? O advogado defende o seu cliente. Vamos supor que eu sou uma advogada e o meu cliente está sendo acusado de roubo. O que eu vou fazer para defender o meu cliente? Eu vou pegar, por exemplo, uma testemunha para falar que não viu o meu cliente no local do crime. Eu vou pegar um álibi, vou falar, ó, meu cliente estava em outro lugar no horário que o crime aconteceu. Pegar vários fatores para defender o meu cliente no tribunal. Da mesma forma, quando você estiver escrevendo seu texto, você vai fazer isso tudo para defender o seu ponto de vista na redação. Existem várias estratégias para você fazer isso e eu vou falar isso ainda nessa aula mais pra frente, tá?
estratégias argumentativas, que são estratégias aí para convencer o leitor do seu ponto de vista, porque o nosso objetivo é que no final do texto o corretor veja, realmente, essa pessoa fez uma boa argumentação, estou convencida aqui do que essa pessoa escreveu no texto. Esse é o nosso objetivo. A quarta e penúltima competência é demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa competência também pode ser resumida em duas palavras bem simples, que são coesão textual. Vou explicar para vocês usando outra metáfora, que é a parede de tijolos. Sempre uso essa metáfora. Por quê, gente? Vamos supor que eu estou aqui, sou pedreira e vou construir uma parede. Tô cheia de tijolos. Adianta, pessoal, eu colocar só um tijolo em cima do outro? Não, né? Vai passar o primeiro ventinho, esses tijolos vão cair. Os tijolos é como se fossem os nossos argumentos, as palavras, enfim. Por que a parede de tijolos vai cair se eu colocar só um tijolo em cima do outro? Porque não tem nada conectando esses tijolos. Precisa ter uma argamassa, um cimento, algo que junte esses argumentos, essas palavras, né? Não adianta eu fazer só uma lista de argumentos. Isso não vai ser um texto. A coesão textual é justamente essa argamassa. São os mecanismos que a gente usa quando a gente está argumentando para juntar os argumentos, juntar as palavras, juntar as frases. Isso parece, na teoria, algo difícil, mas é algo que a gente faz o tempo inteiro. Quando a gente está falando, está conversando, a gente está usando coesão textual. E para facilitar a vida de vocês, a gente pode até reduzir essa competência inteira a uma coisa, que são os conectivos. E o que são conectivos, pessoal? São mecanismos linguísticos, né? São palavrinhas que juntam orações, ideias, frases. Alguns exemplos de conectivos, quando a gente fala mas, além disso, contudo, todavia. Essas palavras que a gente usa o tempo todo sem perceber são os conectivos. Para você tirar total nessa competência, pessoal, o que precisa ter na sua redação? Dentro de cada parágrafo precisa ter pelo menos um conectivo, o que é super tranquilo, porque o tempo todo a gente está usando conectivos, e pelo menos 2 parágrafos do seu texto precisam começar com conectivos. São os conectivos interparagrafais e intraparagrafais. Então, interparagrafais é dentro de cada parágrafo, então dentro de cada parágrafo precisa ter pelo menos um conectivo, o que é bem tranquilo, e pelo menos 2 conectivos juntando parágrafos, ou seja, 2 parágrafos seus precisam começar com conectivos. Dica que eu dou pra vocês, que é bem simples também, eu particularmente gosto de começar os 2 últimos parágrafos com os conectivos, justamente porque já tá mais no final do texto, né? Pra você ir conectando com os primeiros. No esquema de redação que eu vou ensinar pra vocês nessa aula, eu sempre gosto de usar 4 parágrafos, tá? Então, no nosso modelo de redação que a gente vai aprender agora, a sua redação vai precisar ter pelo menos 6 conectivos, 2 começando parágrafos e um dentro de cada um deles. E agora, para facilitar para vocês, algumas dicas de conectivos interparagrafais, né? Alguns conectivos que dá para vocês começarem os parágrafos de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem começar um parágrafo, os de argumentação, né? Os parágrafos do meio. Um deles pode começar com primeiramente ou em primeiro lugar, e depois o outro, né? Segundamente ou em segundo lugar. Eu particularmente também gosto muito de usar conectivos de adição, né? Então, você já começou a sua argumentação no terceiro parágrafo, no penúltimo parágrafo, começar o parágrafo com além disso, ademais. Outra dica também de ouro que eu sempre uso é o último parágrafo do texto, né? Começar com um conectivo de conclusão. Dessa forma, tendo isso em vista, assim sendo. Portanto, né, gente, eu sempre termino os meus textos, né? O último parágrafo com a famosa frase: portanto, medidas são necessárias para resolver um impasse. Então, o portanto aí é um conectivo interparagrafal. E em último lugar, outra coisa que também é avaliada na competência 4, que é uma coisa bem simples, mas tira ponto se você colocar, é onde sem função locativa. O que é isso, pessoal? É uma coisa bem simples de evitar, que pode tirar ponto no seu texto. A palavra onde, né, ela indica um local físico. E muitas vezes, eu mesma, sem perceber, falo isso bastante, a gente usa onde sem essa função locativa. Por exemplo, um uso correto da palavra onde seria: eu estou em Belo Horizonte, cidade onde eu nasci. Porque eu estou falando de um lugar físico que é
a cidade de Belo Horizonte. Um exemplo de forma incorreta de usar a palavra onde. Ou então, por exemplo, se eu falar, o texto é onde eu coloco as minhas ideias. Ou então, estava procurando minhas chaves há muito tempo e foi onde eu lembrei que estavam no meu bolso, sabe? Alguns exemplos de vezes que a gente acaba falando a palavra onde sem significar um local físico. É só um exemplo bem simples de uma coisa que a gente faz sem perceber, mas tira pontos nessa competência. Então vamos fazer um combinado aqui, tá? Segura minha mãozinha. Você só vai usar a palavra onde se você estiver se referindo a um local físico, tá? Estou na minha casa onde moro, ok? Um local onde você consegue pisar e encostar, tá? Tirando isso, só nas nossas conversas do dia a dia, no texto não. E agora, para finalizar essa primeira parte, porque eu tô falando demais, né? A quinta e última competência avaliada pelos corretores é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrando respeito aos direitos humanos. É a proposta de intervenção, pessoal. Ao final do seu texto, você vai ter que elaborar uma proposta para melhorar esse problema no Brasil. Por quê? Todos os temas de redação do Enem são problemáticas, situações ruins, assim, né? Coisas tretas que acontecem no Brasil. E aí, no final do seu texto, você precisa fazer uma proposta para melhorar essa situação, né? Tem que ser uma proposta só, se quiser pode colocar mais, mas é uma proposta só, mas ela precisa ser completa, tá? Ela precisa ter 5 elementos para ela receber a nota máxima pelo corretor. Ela precisa ter agente, que é quem vai executar essa medida de intervenção. Então vai ser o governo, vai ser o Ministério Público, vão ser as escolas, a prefeitura, as famílias, enfim, a mídia. Ação, que é o que vai ser executado, meio ou modo, que é de que forma essa ação vai ser executada. Então vai ser uma campanha executada nas escolas, um material educativo a ser distribuído, uma nova lei a ser implementada, enfim, de que forma essa proposta vai ser colocada em prática. Finalidade, que é qual que é o objetivo da sua proposta de intervenção, mas isso eu vou explicar melhor no final da aula. E detalhamento, que é um desses 4 fatores que eu mencionei, né? Agente, ação, meio e finalidade, trazer um pouco mais de detalhes sobre algum deles. Mas eu vou falar um pouco mais sobre proposta de intervenção pro final da aula, tá? Então, pessoal, essas são as 5 competências, né? Escrever corretamente, não fugir do tema, do tipo textual e trazer outras áreas do conhecimento, a argumentação, coesão textual e proposta de intervenção. E agora, pessoal, vamos para a parte mais importante, que é o resumão. O que cada parágrafo tem que ter? Vamos escrever a nossa redação, pessoal. Primeiramente, sobre título, já expliquei para vocês, tá? Opcional, se você quiser, coloque. Se não quiser, não precisa colocar. E o primeiro parágrafo, eu escrevo as redações, né? O meu método envolve 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de argumentação e o último parágrafo, né, que é a proposta de intervenção. O nosso texto é uma grande argumentação, né? Você está tentando convencer o leitor do seu ponto de vista. E aí, para gerar uma coesão textual, uma fluidez do texto, eu gosto de fazer isso porque você começa o seu texto, o primeiro parágrafo, explicando para o leitor que tem um problema no Brasil, né? Problematizando. Depois, no segundo parágrafo, você explica por que essa situação é um problema, já convence o leitor de que essa problemática é ruim, é algo negativo. Depois, no terceiro parágrafo, você explica por que esse problema ainda não foi resolvido, o que impede a solução dessa questão no Brasil. E aí, no último, você ainda vai resolver esse problema que você citou, né? Essa questão aí que você citou. Vamos supor aí que eu estou falando dessa questão aí do desmatamento, né? Eu introduzo o texto falando, ó, tem um problema no Brasil, aí o desmatamento está acontecendo desenfreadamente, a gente está perdendo as nossas florestas, e aí depois eu explico por que é um problema o desmatamento. O desmatamento é ruim porque isso prejudica a saúde das pessoas, né? Muita gente desenvolve problemas respiratórios, falta comida, a água fica contaminada, a gente perde biodiversidade, os animais morrem. Expliquei aí por que é um problema. Depois, por que esse problema não foi resolvido do desmatamento? Aí eu vou citar algum motivo que eu vou resolver depois na proposta de intervenção. Eu vou falar, olha, as nossas leis ambientais são muito completas, mas não tem fiscalização suficiente e também não tem investimento suficiente para que a gente consiga fazer essa fiscalização. E aí depois na proposta de intervenção, a minha proposta pode ser, por exemplo, melhorar, aumentar a quantidade
de fiscalização, ficar no pé aí das pessoas que trabalham com agropecuária, por exemplo, no norte, que é onde mais está tendo o problema da perda, por exemplo, da Amazônia. Enfim, vocês percebem que dessa forma o texto vai fluindo muito bem, né? É um raciocínio que começa e tem fim. Então, é uma forma que eu gosto aí, é o meu método de escrever redação, vai dessa forma. Então, basicamente, no seu primeiro parágrafo, você tem que fazer duas coisas: contextualizar e problematizar. Explicar para o leitor, tem um problema acontecendo no Brasil e isso não é legal, entendeu? Você vai contextualizar o leitor de uma situação que está acontecendo no Brasil e falar que ela é problemática, que ela é uma situação ruim, tá? E a minha dica para já quebrar o gelo e já ir cumprindo a competência 2 é você já começar o seu texto fazendo uma alusão a outra área do conhecimento. Por que não, né? Você pode, por exemplo, começar o seu texto com uma alusão histórica, falando, vamos supor aqui que o tema da redação é desmatamento, né? Falando, o desmatamento não é um problema recente, desde a Grécia Antiga, desde a Antiguidade, ou então desde a chegada dos portugueses no Brasil, desde a época colonial, desde os anos 1950, o desmatamento já é problemático no Brasil. Ou então você pode falar sobre um filme, um livro, fazer alguma alusão pop assim, falando, no filme, por exemplo, O Sem Floresta, a gente consegue ver o problema do desmatamento e o problema também dos seres humanos invadindo a área selvagem. Já fora das telas, na vida real, isso é um problema também no Brasil. Ou então, o livro Iracema fala de uma situação que ocorre diariamente no Brasil atual. Você também pode começar com: podemos ver no filme, no livro, na música tal, uma inspiração em um problema real do Brasil. 2 pontos, né? O desmatamento. Outra forma também de começar com uma alusão histórica é falando ou a problema, né? A problemática aí do tema. É um problema que há muito tempo deve ser combatido no Brasil. Desde o século XVIII, quando estava tendo a exploração do ouro em Minas Gerais. Ou então, outra forma de começar o seu texto, mas sem alusão a outra área do conhecimento, é começar o seu texto falando: convivemos diariamente com as consequências de... Aí você coloca o problema, né? O tema da redação, no Brasil. Como que eu faço a argumentação? Pessoal, vou explicar para vocês as estratégias argumentativas, mas no meu método de redação, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que simplifica a escrita da redação independente do tema, é, no primeiro parágrafo de argumentação, eu explico por que a situação é um problema e depois, no parágrafo seguinte, eu explico o que impede o problema de ser resolvido. Então você pode falar, entretanto, a situação do desmatamento, entretanto, vocês viram o conectivo interparagrafal? Entretanto, a situação do desmatamento está longe de ser resolvida. Apesar das nossas leis serem, aí já foi o conectivo interparagrafal, apesar das nossas leis serem bem completas em relação ao tema, há pouca fiscalização. E aí você vai desenvolvendo isso para depois você resolver esse problema aí da fiscalização. E agora, pessoal, algumas estratégias argumentativas aí, algumas dicas para você argumentar, convencer o leitor do seu ponto de vista. Vou deixar aqui só 4 para essa aula não ficar muito longa, mas existem várias, tá? Se vocês quiserem pesquisar e continuar estudando, existem outras estratégias argumentativas também. A primeira delas é a exemplificação, que é você trazer exemplos, casos reais que mostrem o seu ponto de vista. Então, às vezes, algum país onde a situação é diferente do Brasil, alguma pessoa que viveu a situação problemática que o seu texto está retratando. Outra estratégia também é a argumentação por dados estatísticos, que muita gente usa, eu também gosto bastante, que é você trazer estatística para comprovar seu ponto de vista. Por exemplo, estou tentando convencer o leitor aqui que o desmatamento está rolando no Brasil e que é ruim, vamos trazer um dado de, tô inventando aqui, tá, gente? Só de exemplo, 20% das pessoas que vivem em áreas desmatadas apresentam problemas de respiração e podem morrer por causa disso. Ou então, 50% da nossa mata natural já foi deflorestada no Brasil e nunca vai ser recuperada. Enfim, trazer dados estatísticos para comprovar o seu ponto de vista, para fortalecer aí o que você tá querendo dizer, o que você tá querendo defender. E uma coisa importante, sempre traga a fonte, tá, pessoal? De acordo com o IBGE, 10% da população. E muita gente também pergunta, tanto para usar na argumentação ou tanto na proposta de intervenção, se precisa usar o nome completo, né? Por exemplo,
exemplo, na proposta de intervenção eu quero fazer alguma coisa que é o MEC que vai fazer, né? O Ministério da Educação e Cultura. Eu preciso escrever por extenso MEC, Ministério da Educação e Cultura? Pois bem, pessoal, muitos corretores falam que sim, outros falam que não, mas para deixar um meio termo, quando é um órgão muito conhecido, né? Por exemplo, o IBGE, o MEC, o INEP, enfim, essas siglas aí, o SUS, né, que todo mundo já conhece, não precisa escrever por extenso o nome completo. Mas agora, caso seja um órgão mais desconhecido, um órgão assim que, né, pode ser que o corretor não reconheça logo de cara, recomendo sim que vocês escrevam por extenso, tá? Para deixar bem completinho. E se no final das contas o seu rascunho estiver dando menos de 30 linhas, né, se você não tiver precisando de espaço extra, escreve por extenso também, tá? Mas eu particularmente, pelo que eu vejo, quando é um órgão bem conhecido, não tem necessidade de escrever tudo por extenso. E outra coisa, pessoal, esses dados estatísticos você pode até pegar da proposta de redação, né? Porque é difícil a gente saber de cabeça um dado estatístico, né? Muitas vezes a gente pega da própria proposta. Aí vocês deixem o dado bonitinho lá, porque geralmente quando aparece gráfico, essas coisas, né? Sempre tem que aparecer embaixo a fonte. Outra estratégia argumentativa é argumento de autoridade. Você trazer a fala de alguma autoridade no assunto para fortalecer seu ponto de vista. Por exemplo, se eu estou falando sobre desmatamento, vai ser de grande valia eu ter um biólogo afirmando que o desmatamento é ruim, ou então um médico falando que o desmatamento traz problemas de saúde, ou então um zoólogo falando que os animais, a flora e a fauna estão sendo prejudicados. Enfim, é você trazer argumento de alguém que seja autoridade no assunto para fortalecer seu ponto de vista, tá? Pode ser tanto uma pessoa da área, quanto às vezes até mesmo um filósofo, né? De acordo com, se for um texto, né, com uma temática que abra espaço para isso, é até possível também. E por fim, a quarta estratégia argumentativa, que é a minha favorita, é a alusão histórica, né, gente? Trazer algum momento da história para fortalecer seu ponto de vista, né? Por exemplo, se estamos falando de desmatamento, falar que, por exemplo, nos anos 70, 80, teve uma grande onda de ambientalistas sendo assassinados no Brasil, ou então citar o Estatuto da Mata Atlântica, falar, por exemplo, da origem, sei lá, do Greenpeace, enfim, trazer momentos da história aí que vão fortalecer seu ponto de vista. Ou então mostrar o tanto que a situação é ruim. Por exemplo, se o tema da redação for sistema carcerário, você pode citar, por exemplo, o massacre de Carandiru, para falar, olha, as condições prisionais não são boas, permitindo inclusive o massacre de Carandiru de acontecer. Ou então, se a gente está falando de desastres ambientais, questão nuclear, a gente pode citar, por exemplo, o que aconteceu lá em Goiânia, né, que muitas pessoas por desconhecimento acabaram morrendo por conta de mexer com materiais nucleares. Enfim, a gente pode usar argumentos históricos para tudo aí na nossa redação. E agora, para finalizar, vamos entender a proposta de intervenção, o último parágrafo na nossa redação que tem que ser a nossa proposta. O que a proposta tem que ter, pessoal? Ela tem que ter 5 elementos, igual eu mencionei, né? Primeiramente, a ação, que é quem que vai realizar, né? Qual agente que vai realizar a sua proposta, e fiquem atentos, porque tem que citar algum agente, tá? Nem que seja a sociedade, a polícia militar, o Ministério da Tecnologia, enfim, as escolas, a prefeitura, enfim, tem que especificar quem que vai realizar essa ação, a ação de fato, né, que é o que vai ser realizado, e aí você tem que especificar o que vai ser feito, né? Não adianta só falar que medidas têm que ser tomadas. Quais que vão ser essas medidas? O meio ou modo, né, que é por meio de quê? De qual forma que essa ação vai ser executada, né? Como que isso vai ser colocado em prática. A finalidade, que é qual que é o objetivo da sua proposta de intervenção, né? E uma dica, inclusive, pessoal, que ainda vai gerar uma coesão textual na hora da finalidade, né, quando você for falar o objetivo, você pode até mesmo repetir a proposta de redação. Por exemplo, a proposta do ano passado, né, que foi o estigma relacionado às doenças mentais no Brasil, você pode terminar sua proposta com o objetivo de melhorar, né, ou então de acabar com o estigma relacionado, porque querendo ou não, gente, o objetivo da nossa proposta de intervenção é resolver a treta, né? Então, uma dica aí para facilitar, se você quiser facilitar o final do seu texto, né, é você, na finalidade, basicamente repetir o tema da redação. Você falar com o objetivo de acabar com
o tema da redação, né? Com o problema do tema da redação. São essas 5 perguntas aí que a sua intervenção tem que responder e aí terminou seu texto. Tá lindo, maravilhoso, dá um beijo na folha, espera um tiquinho, dá uma revisão pra ver se você não escreveu alguma palavra errada, se não tem nada pra melhorar, e aí depois pode passar limpo, pode entregar e vai dar tudo certo. Lembrando, pessoal, que esse é o meu método de escrever, mas vocês podem escrever, né? Existem várias outras formas de escrever redação, mas